Está começando o Falou Chipou, a série de podcasts da Ages para você se inspirar. Com Vinícius Angelim. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Falou Chipou, o podcast da Ages para você se inspirar, uma honra muito grande. Eu sou o Vinícius Angelini e vou ser o host aqui com vocês. Eu tô com duas personalidades aqui, vocês já podem ver, né? Quem está nos vendo por YouTube pode ver quem tá aqui com a gente, né? E quem tá escutando pelo podcast vai ouvir as vozes dessas pessoas aqui daqui a pouquinho. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Nosso podcast que a gente lançou em comemoração aos 40 anos da Ages, então tenho certeza que tem muita história para contar por aqui. E nada mais, nada menos do que o Robson Santana e a Aristela Amorim estão por aqui. Robson, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Olha o nome assim, Falou Chipou é um nome inspirador, viu? Então, quero agradecer aqui o convite por estar fazendo essa abertura aqui, ao lado de uma figura que eu admiro muito, que é a Aristela. Então, tenho certeza aqui que a gente vai contar aqui boas histórias para que o público aí se divirta e se inspire também, que é o mais importante. Certeza. Aristela, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, Vinícius. Prazer em conhecê-lo. Boa noite, Robson. Boa noite todas e todos que estão nos ouvindo. Muito feliz em fazer parte desse momento, que é um marco para nós, na comemoração dos 40 anos, e estreando aí o Falou Chipou. É isso que eu preciso falar para vocês. Vocês têm uma responsabilidade muito grande no nosso primeiro episódio, né? Comemorando os 40 anos da instituição. Então, olha lá o que vocês vão falar hoje, porque vocês têm essa responsabilidade para carregar pro resto da vida. Combinado? Combinado, Robson? Combinado. Que peso, hein, Robson? Que peso. A responsabilidade é grande, viu? Ainda mais com essa história toda, com a Aristela aqui, conhecendo o Vinícius. Então, vai ser uma noite inesquecível, viu? Já vi que vocês dois têm uma sinergia muito boa, então isso vai fazer aqui. Acho que escolhemos certo as primeiras pessoas. A gente vai provar isso no final. Robson é o meu pupilo. Ah, é? Quero saber. Aí você já sabe, né, Vinícius? Assim, quando ela fala assim, meu pupilo, aí você já sabe. Então, você vai descobrir um pouquinho aqui sobre essa história também. Maravilha, maravilha. Que bom. Então vamos começar, né? Falar dessa história, da história de cada um de vocês. Eu gosto de começar, eu preciso que vocês se apresentem, né? É importante as pessoas que talvez não conheçam vocês, né? Conheçam quem é o Robson e quem é a Aristela. Mas primeiro eu vou ser educado, Robson. Eu vou começar com as mulheres, né? Primeiro as damas. E aí, Aristela, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sei que é muito difícil falar quem sou eu, né? Como é que a gente se apresenta? Às vezes é tão difícil falar de nós mesmos, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Aristela, por favor, se apresente para a nossa turma. Vamos lá, Vinícius. E todas e todos que nos ouvem, eu sou Aristela Amorim, mais conhecida como Aristela da Ages. O meu sobrenome mais marcante, mais conhecido é esse, Aristela da Ages. Eu sou uma mulher de 40 anos, tenho muito orgulho em falar isso. E o meu orgulho é muito ligado à história da Ages. A Ages faz 40 anos esse ano e eu tenho 40 anos. Eu sou uma mulher que às vezes me vejo ainda menina, lá com os meus 4 anos, e vocês vão perceber que em toda a minha fala e nessa minha apresentação vou estar sempre atrelando a história da Ages, porque elas estão meio que unidas. Eu entrei na Ages com 4 anos, Vinícius. Com 4 anos. Foi mesmo? Como aluna do colégio na educação infantil. E sou uma menina, eu vou falar agora bem nessa época, uma menina de 4 anos, do interior, Paripiranga, mas mais do sítio Chico Pereira, que é o interior de Paripiranga, zona rural. Filha de Rivanda, professora, e Aristeu, agricultor. Esses são os meus pais. Eu também sou esposa de Tiago Amorim e mãe de Frida e Akira. São as minhas pets, mas eu considero aí as minhas filhotas. Eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre essa minha trajetória da Ages. Não sei se eu já falo agora, Vinícius, ou só uma apresentação rápida.
Vamos fazer só uma apresentaçãozinha rápida, porque a gente vai ter papo pra caramba. Ficar né? o suspense, vamos deixar o suspense. Senão você já entrega tudo, né? E o pessoal não vai que. Tem gente que só quer assistir a Aristela, não vai nem ligar pro Robson, né? Então eu preciso que vocês. É isso. Então, nesse momento, Aristela da Ages, filha de Aristeu de Josias e Rivanda de Maria São Pedro, que vim do sítio Chico Pereira, e estou hoje em Paripiranga, comemorando os 40 anos aí junto com a Ages. Prazer, essa sou eu. Que maravilha, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E agora vamos com você, Robson. Robson Santana, fale um pouquinho de você para o pessoal se conhecer. Quem é o Robson Santana, meu velho? Ô Vinícius, eu tava aqui já bem tranquilo, porque eu pensei que a Aristela ia contar a trajetória dela toda, então assim, eu vou ficar bem tranquilo aqui, porque 40 anos de Ages é praticamente aí 40 anos, né? Não é para todo mundo, então tinha muita história, mas que bom aqui que a gente vai fazer essa troca, né? Bom, o Robson é a pessoa que vocês estão vendo aqui, acho que um jovem sonhador que nasceu em um município pequenininho também da Bahia, chamado Adustina, e eu falo pausadamente, Vinícius, porque às vezes eu sofro bullying do pessoal do call center que liga assim, poxa, qual é a sua cidade? Agostina, mas não fala o D, né? O D de dado aí. Então, Adustina é uma cidade que eu tenho um orgulho muito grande de falar que vim de lá, que a minha família é de lá, uma cidade de aproximadamente 18 mil habitantes. E por conta desse sonho, de alguns sonhos que se tornaram realidade, eu também ganhei esse sobrenome aí, né? Robson da Ages, né? Porque quando você está no interior, Vinícius, todo mundo tem que ter uma referência, né? Tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência, assim, ó, Robson da Ages, Aristela da Ages, todo mundo conhece todo mundo, né? E eu não tenho ainda essa trajetória toda, esse quase 40 anos que a Aristela tem, mas eu acho que eu era Ages desde a época que estava na barriga da minha mãe, Vinícius. Então, acho que eu já pensava e já vivia esse ambiente aqui da Ages. E eu entrei na instituição, mais especificamente em 2009, para fazer um curso de graduação como bolsista ProUni. A gente vai ter tempo aqui de contar um pouquinho essa história antes de entrar. Me formei no final de 2013 e em maio de 2014 eu retornei como educador. Então, aí agora em maio de 2022 eu vou completar aí 8 anos de Ages, né, como educador, mais 4 de graduação, então já são aí 12 anos convivendo aí com a instituição e com as pessoas maravilhosas que tem nela. Nos meus 25 anos, né, então assim, brincadeira, então essa trajetória toda aí, com 30 anos de idade, né, que completei aí, e vou completar 31 agora em 2022, em abril de 2022, mas assim, são 30 anos que eu acredito ter sido bem vividos, com várias experiências, vários desafios que fazem parte da vida. E aí, mesmo jovem, assim, eu empreendi rápido, né? Empreendi muito cedo, sou pai de 2 moças, 2 lindas meninas, assim, a Alice, que é a caçula de 3 anos, a Cecília, de 8 anos, esposo da Lucivânia, filho do Rosildo, da Edileuza, lá também do interior de Adustina. Então, família para mim, eu me orgulho muito, é minha paixão, são os meus amores, e eu acho que eu levo para a vida esses desafios, essas metas, são também por eles. Então, acho que é um pouquinho do Robson apaixonado por futebol, vascaíno de coração. Por favor, não faça bullying comigo nesse podcast por conta do Vasco. Eu não tenho nem como fazer bullying, porque eu também sou vascaíno, meu irmão. E cara, certeza que ele ia falar isso na apresentação, não tinha como. Não. Eu realmente sou vascaíno, então estamos alinhados, Robson. Poxa, essa foi a melhor notícia da noite que eu recebi, então tamo junto. Eu estou acostumado com esse bullying também. Mas eu sou isso, assim, né? Alegre, feliz e que a gente possa viver a vida e trocar experiências. Que massa, que massa. Vamos ter muito papo gostoso hoje para contar. E vamos, agora sim, Aristela, vamos falar um pouquinho mais de você, né? Vamos falar, você que disse que teve essa relação com a Ages desde 4 anos de idade, né? E aí, puxando um pouquinho para sua história mesmo de vida, de pessoa, fala um pouquinho de onde você nasceu, como era seu vínculo familiar, né? Alguma situação que você viveu. Vamos fazer uma cronologia, né? Vamos começar de lá e trazer um pouquinho para a pessoa poder identificar um pouquinho mais da sua história, pode ser?
Vamos sim, Vinícius. Então, eu me vejo agora, então, vou me reportar aquela menina de 4 anos, do interior, do sítio Chico Pereira. Sou a mais nova de 4 filhas. Então, tudo mulher em casa. Tudo mulher? Tudo mulher. Mas era briga pra caramba. Então, 4 mulheres, eu sou a mais nova. E mesmo sendo a mais nova, fui a primeira a fazer um curso de graduação. Legal. Mas começando lá dos 4 anos, de uma família de uma mãe professora, naquela época, professora da escola interdisciplinar, eram todos os alunos naquela sala, né, desde a educação infantil até a 4ª série. Vivi muito isso, essa experiência dentro de casa da minha mãe, assim, ela chegou a dar, muitas vezes ela dava aula dentro de casa, porque o grupo, que era chamado escola, né, o grupo escolar era em reforma constante, então eu vivi muito isso dentro de casa, ela dando aula, casa cheia, e mesmo sem os móveis, de uma família simples e humilde, mas eu vivi isso na educação já dentro de casa. Meu pai agricultor, que na época não acreditava na educação. Ele foi criado, né, e a gente sabe que naquela época, quem é do interior e do sítio, aqui a gente chama mata, viu, Vinícius? O sítio, chácara, quem mora no interior mora na mata. Então, uma família da mata, do sítio Chico Pereira, e ele via muito assim, como não ter a necessidade de educação. Então, ele queria muito que minha mãe não se dedicasse tanto à nossa educação. Mesmo quando eu digo dedicação, não era uma dedicação financeira, porque nós não tínhamos, mesmo ela sendo professora, eram 4 meninas, né? Meu pai, agricultor de subsistência, e eu acho que muitas pessoas que estão me ouvindo vão entender o quanto aqui a gente diz que 1 ano dá a roça e em 3 anos a roça não dá. Então, eu vivi muito isso na minha infância, mas eu tive a possibilidade de estudar em uma escola referência, sendo aluna bolsista. Então, legal. A minha trajetória na AGES não foi minha mãe pagando, nem meu pai essa mensalidade. Era uma escola privada, mas que naquela época, que começou bem quando eu comecei a estudar, que para cada 5 alunos pagantes, tinha um aluno bolsista. E eu sempre fui essa 6ª aluna bolsista desses 5 pagantes. E para isso eu precisava ter um excelente desempenho escolar, mas também de comportamento. Era o famoso aluno desempenho da época. E por isso eu me dediquei sempre ao estudo, porque minha avó e minha mãe sempre falaram, bem as duas, assim, focaram muito em mim, que só a educação transforma. Se você quiser ser alguém na vida, estude. Era isso que eu ouvia muito em casa, e eu sei que eu fui privada de muitas coisas, assim, de não assistir televisão, eu lia e estudava muito. Então, com 4 anos, eu comecei a estudar na AGES, em uma turma da classe A. Eu digo classe A porque naquela época ou você era classe A ou era classe Z. Então eu era classe Z e você tinha inventou uma classe, então. Você vê aí, Vinícius, que ela inventou uma classe nova. Inventou uma classe para ela. Eu era da classe Z e os meus colegas da classe A. E era muito difícil essa convivência, não foi fácil, mas eu aprendi muito a ser forte, a ser uma menina forte para me tornar uma mulher forte. Essa inclusão dentro dessa turma não foi fácil, mas eu contei com o apoio de diversas pessoas e eu sou muito grata, assim, por toda a minha trajetória. Estamos na infância ainda, mas toda a minha trajetória, além da minha força, da minha coragem, eu tive a sorte de encontrar pessoas boas, de anjos na minha vida. E mesmo lá, com os meus 4, 5 anos, eu ouvia muito isso. Você vai vencer, você é muito estudiosa, estude, que você vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Eu vi muito isso, internalizei. E eu sou fruto de transformação através da educação. A minha paixão em viver a educação no dia a dia é que para ver outras pessoas sendo transformadas e vendo sonhos realizados da mesma forma que a minha vida foi transformada, da minha família.
e de ver sonhos sendo realizados. Então, tive uma infância aí na Ages, vindo do sítio Chico Pereira de moto, às vezes no inverno pegando uma chuva forte, lama, chegando na escola com minhas meias, né? Na época era aquele uniforme de meia branca até o joelho, mas as minhas nem sempre ficavam brancas, porque eu chegava de lama, às vezes era excluída. Passei muita dificuldade, assim, de às vezes não ter o lanche, livros, o meu sempre era de segunda, terceira mão. Essa era a linguagem, né? Porque ia passando de uma família para outra, até chegar nas minhas mãos. Eu lembro do quanto isso também ainda me emociona, do meu sonho em ter um livro novo, cheirando a livro novo. Então, toda vez que hoje eu compro um livro, eu lembro muito disso, da época da compra de material escolar, porque eu nunca tive um livro cheirando a livro novo. Os meus sempre vinham de outras mãos. Mas muito grata em viver cada momento que hoje me fez poder comprar um livro e sentir aquele cheirinho do livro novo. Acho que eu encerro essa apresentação da minha infância falando e sentindo esse cheiro do livro novo. Digamos que você tinha todas as situações e probabilidades para você desistir, né? Não querer fazer acontecer, mas acho que você conseguiu traduzir bem que quando alguém quer, faz acontecer, né, Aristela? Vinícius. E assim, além da força, como eu falo, que foi através do desafio, eu vi a força, né? A cada desafio, coragem e ousadia. Eu tenho anotado isso na minha agenda sempre. Eu acho que Robson vai lembrar dessa frase, que eu já falei isso com ele. E eu acho que eu vou passar até para ele, viu, Vinícius, aí. É uma frase que eu sempre trago comigo, que é de ousadia. Ousadia tem poder, genialidade e magia. É de Goethe, essa frase, e me marca muito. Assim, porque precisamos ser ousados, ter força, porque a magia vem através disso. E mesmo aquela menininha que na época era tímida, deixou de ser aos poucos, de família humilde, que dividia livros. Eu tinha uma irmã, Vinícius, que ela estudava no turno matutino e eu sempre no vespertino. Então, minha mãe comprava lápis de cor, né, caneta e o estojo para as duas. Era o mesmo para as duas, o mesmo lápis de cor. Ela ia pela manhã para a escola e eu ficava ansiosa, aguardando ela chegar com estojo, porque eu ia à tarde. E às vezes ela saía da escola, ia na casa da colega, quando ela chegava, faltava poucos minutos para eu descer. A gente sempre compartilhou. Era um estojo para nós duas. Eu falo duas, são 3, 4 comigo, mas ela era a que tinha a série mais próxima de mim. Então a gente compartilhava o estojo, o lápis de cor, a caneta. E eu aprendi também a compartilhar, saber o quanto é prazeroso compartilhar. Isso eu aprendi na minha infância. Legal. E compartilhar e agradecer, mesmo na dificuldade. Não, que legal, que bacana, que mensagem legal. Acho que, Robson, agora depois dessa apresentação aí de Aristela, meu irmão, quero ver você. E aí, fala um pouquinho... A história dele é linda, Vinícius. Exato. Compartilhe sua história, então, fale um pouquinho pro pessoal. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Mas eu acho que quando a gente está falando sobre algo que a gente gosta, e tem uma coisa interessante, Vinícius, assim, quem me vê hoje assim, falando, descontraído, tem um puxão de orelha, inclusive, da Aristela, né? A Aristela sempre falava assim, poxa, Robson, você precisa falar um pouco mais sobre a sua história, de onde você veio, as dificuldades, para servir de inspiração para outras pessoas. E teve boa parte da minha vida, assim, eu não tinha essa compreensão, assim, do quanto realmente minha história ela é importante, principalmente para mim. Não quer dizer que ela é a mais bonita, né? Porque história, cada um tem a sua, né? A sua. Acho que não é nem a mais bonita, nem inferior do que a do outro, mas é a sua história, é a sua marca. E quando a Aristela fala assim de infância, né, da família, a gente não tem como começar a falar da nossa história sem falar da nossa família. E os meus pais também assim são
são os dois, né? Meu pai e a minha mãe, eles são pessoas que acreditam muito na educação e que me incentivaram muito. Primeiro porque minha mãe, ela não foi nem alfabetizada, Vinícius, então ela não chegou nem naquela fase da alfabetização. Meu pai, eu acho que se fosse comparar com o mundo de hoje, seria talvez primeira série, né? Então, foram duas pessoas assim que não tiveram acesso, como muitas outras histórias, tiveram ali logo cedo que trabalhar para sobreviver, de família também muito humilde, assim, de zona rural, né? Não vem ali da cidade, né? Uma família que vem da zona rural e que depois foi para a cidade, que teve seus filhos, mas aquilo que eles não tiveram, eles colocaram na cabeça assim, não, poxa, o meu filho, ele tem que ter, assim. E o interessante disso tudo, né, Aristela, é que a gente fala muito assim hoje na educação, poxa, o quanto a estrutura familiar ajuda. Mas quando a gente fala de estrutura, não é estrutura financeira. Eu acho que é estrutura de valores mesmo, assim, de princípios e valores fortes. Eu acho que isso ajudou muito, né? Minha família não tinha dinheiro, veio da zona rural, muitas vezes ter que caçar bicho lá na zona rural para almoçar, né? Para comer, para ter a carne ali, mas tinha princípios e valores sólidos, assim, e a educação era um deles. Aquilo que eles não tiveram, eu tenho que incentivar ali o meu filho a fazer diferente. E assim eles fizeram, né? Assim, na minha infância, a minha mãe, ela se aposentou agora tem pouco tempo, mas até final do ano passado ela trabalhava em um colégio no município de Adustina, né? Ela trabalhava como faxineira, depois começou ali a atuar fazendo a comida para os alunos, de merendeira, como a gente chama no interior. Uhum. E meu pai ali sempre se virando ali na agricultura também para dar uma condição de vida bacana. E além de trabalhar no colégio, a minha mãe, ela sempre colocou assim, teve um sonho de o filho dela fazer uma faculdade, né? Imagina, estudar, fazer uma faculdade era o sonho dela. E aí, aos 8 anos de idade, aproximadamente, Vinícius, eu comecei a ajudar minha mãe em uma barraquinha de doces, assim, salgados. Tinha lá um colégio, que é o Colégio Municipal de Adustina. Ela colocou uma barraquinha e eu que tocava junto com ela, né? Então, assim, isso você tinha quantos anos? 8 anos, assim, aproximadamente, a gente começou. Então, a gente lá todos os dias, manhã, tarde e noite, muitas vezes, né? Na barraquinha ali, vendendo doce, pastel, coxinha, cachorro-quente, com caldeirão de cachorro-quente, quente, saindo do fogo, levando, subindo, descendo. Mas eu aprendi muita coisa, né, nesse pequenos empreendimento, né? Hoje é um pequeno empreendimento que naquela ocasião eu não tinha noção. Foi ali que eu aprendi a ser gente, foi ali que eu aprendi a cuidar de gente, porque você trata o outro também, o cuidado ali, né, no ramo da alimentação. Foi ali que eu aprendi o que é dinheiro, o que é estresse também, né, porque naquele momento, naquela loucura de você vender da correria, de questão financeira, enfim, de estoque, eu aprendi tudo, e tudo um pouco eu aprendi numa coisa tão simples. E durante eu fui de 8 até 17 anos, Vinícius, aproximadamente aí. Imagina aí, ó, de 8 anos de idade até mais ou menos os meus 17 anos, ajudando minha mãe nessa barraquinha, também ajudava meu pai quando podia. E ela colocou assim, como ela tinha esse trabalho no colégio e paralelamente fazia isso, ela juntava dinheiro assim, ó, eu estou juntando dinheiro aqui do que a gente vende para pagar a sua faculdade, né? Para que você se forme no educação básica, ensino médio, e que você ingresse na faculdade, que você faça um curso de ensino superior. Poxa, minha mãe nem sabia o que era ensino superior, Vinícius, assim, se fosse falar para ela, né? Ela queria que o filho dela estivesse ali, né? E o interessante é que, assim, a gente comprava doces para comercializar em uma cidade aí próxima de Paripiranga, né? Que já é Sergipe, que é Lagarto. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente ia para Lagarto comprar doces para revender nessa barraquinha que a gente tinha. E claro, assim, de Adustina até Lagarto, nesse percurso a gente passava por onde, Vinícius? Pela Ages, né? A Ages fica assim numa rodovia em Paripiranga, que dá acesso lá a Sergipe. E a gente, pelo menos uma vez por mês ali, a gente passava por essa faculdade. E aí minha mãe, sempre que a gente passava, que era em carro de condução, quando a gente chama aqui no interior, né?
Eu falava assim, poxa, será que um dia você vai estudar aí, né? Porque era aquele movimento, gente entrando ali de bolsa, de cabelo arrumado, outras de cabelo não tão arrumado, outras com a roupa bem vestida, outras não tão bem vestidas. E virava esse sonho assim, né? Poxa, será que Robson um dia vai estudar aí? Mas a gente trabalhava para juntar esse dinheirinho para ela pagar aí a minha faculdade. E esse sonho, ele foi. A gente foi alimentando esse sonho fazia com que a gente ganhasse força para trabalhar cada vez mais. E durante esse período de 8 a 17 anos, quando eu falo de futebol, porque eu gosto de futebol, até pouco tempo eu pratiquei muito futebol, e eu, assim, não só a prática de esporte em si, enquanto exercício físico, mas eu aprendi também muito no futebol, assim, eu aprendi a perder, eu aprendi a lidar com desafios, eu aprendi a lidar com pressão, e eu disse que eu sou vascaíno no começo, Vinícius, mas, assim, por incrível que pareça, quase que eu sou um jogador profissional, fui parar na base do Flamengo, acredita? Parece mentira, parece brincadeira aqui para te agradar. Mas, assim, mais ou menos com 16 anos de idade, recebi um convite, tinha outros amigos também que foram levados, e eu fui junto, né? Passei um período lá no Flamengo, ainda bem que descobriram que eu era perna de pau cedo, que desse tempo de eu focar mais uma vez nos estudos e estar aqui também hoje nesse projeto maravilhoso, mas foi uma experiência, assim, muito bacana em minha vida, porque um jovem sair de uma cidade que tem aproximadamente, na época, acho que tinha 15, 14 mil habitantes, ir para o Rio de Janeiro, para um clube, dada as rivalidades que tem entre os nossos times, mais um clube gigante, né? Foi um aprendizado também muito grande. E essa história, assim, também do Flamengo, ela tem uma relação, assim, na minha entrada com o ensino superior, né? Mas para a gente também tornar o bate-papo dinâmico aqui, senão eu vou me estender muito, acho que eu vou deixar essa parte aí para contar também depois, para prolongar um pouquinho mais para frente. Mas eu tive aí essa infância, assim, foi uma infância que eu me orgulho muito. Às vezes sofria muito bullying, a palavrinha aí que se estendeu, assim, uma discussão muito grande, né? Há pouco tempo, há alguns anos atrás, fala assim, poxa, sai de trás dessa banca, rapaz, vá namorar, vá brincar, você fica fazendo aí, vendendo doce. Mas aquilo, assim, tudo que falavam para mim, aquilo me motivava cada vez mais a focar no meu propósito. Eu acho que quando a Aristela fala dessa questão desse poder ter genialidade e magia, tudo parte primeiro do sonho, né? Mas o sonho, para que ele possa se concretizar, você precisa acreditar na sua força, por isso que a Aristela coloca assim, o poder, né? Esse poder, cara, só depende de você, assim, da sua força. E a sua força, quando você tem consciência disso, você faz coisas geniais, cara, assim, coisas geniais. E quando eu falo coisas geniais, não são coisas complexas, são coisas simples, né? Às vezes o genial está na simplicidade. A gente que quer complicar muito a nossa vida. É verdade. Então, foi um pouquinho assim da minha infância aí, para resumir. Daqui a pouco também eu conto um pouquinho mais aí para vocês. Maravilha, eu acho que interessante que a história de vocês se conectam em muitos pontos, né? Então acho que não é à toa que vocês dois estão aqui juntos compartilhando um pouquinho. Tenho aprendido bastante aqui, tô aprendendo muito. Acredito que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo também, vai aprender bastante com a história de vocês. E aí, Aristela, seguindo sua vida, vamos lá, né? Você entra para a instituição, né? Como fazendo faculdade também. Me conta um pouquinho aí como é que surgiu esse interesse, como é que você foi parar lá. Vamos nessa. Vou lá para minha adolescência, então, viu? Já que eu parei na infância. Vinícius, eu acho que vai ter que ter uns 3 episódios aí, né, Robson? Pois é. Não, eu tô prestando atenção assim, ó. A Aristela tá segmentando assim, infância, adolescência. Aí quando chegar na adolescência eu vou parar, porque é a fase que eu tô atualmente. Você ainda está na adolescência, né? Ô, Vinícius, mas eu queria falar um pouquinho da minha adolescência, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. E, às vezes, quando eu falo isso, né, as pessoas tomam um susto, e, em especial, essa geração atual. Sim. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, e eu sei que você, jovem, também tão adolescente quanto Robson, talvez nunca ouviu falar sobre as cabines telefônicas da Telebahia. E a minha primeira profissão, eu comecei a trabalhar como telefonista.
em uma cabine telefônica da Telebahia, no interior aqui, né, em Paripiranga. 3 casas tinham telefone fixo, e não existia ainda o aparelho móvel na época. Os ricos da cidade, né? Os ricos, né? Os ricos, e aí, entre esses ricos, o professor Wilson, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o fundador da AGES, era uma das casas que tinha o telefone fixo. E aí eu era telefonista nessa cabine telefônica, que para quem não conhece a logística, né, você entrava, pedia ligação, ia para a cabine, no final você voltava, e aí eu estava ali para dizer quanto foi que custou aquela ligação, dependendo do DDD de cada ligação. Falando sobre isso, porque eu sei que para uma menina de 11 anos era uma responsabilidade muito grande. E até mesmo hoje eu olho para trás e penso, como é que eu tinha 11 anos e fazia tudo isso, assim? E o quanto as pessoas me viam como uma menina já com responsabilidade para tal função. Acho que começar tão cedo, com grandes responsabilidades, me fez ver a vida de outra forma. Não sei se isso foi melhor ou se é pior, mas foi o que eu vivi e eu sou muito grata por isso. Então, sempre eu dividi os estudos com o trabalho. Às vezes eu sonhava e tinha aquela ideia assim, como seria bom se eu pudesse só estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas me restava pouco tempo para os estudos, e isso desde os 11 anos. E aí esse foi meu primeiro emprego com 11, logo com 14 eu fui para uma loja aqui, que era vizinho à Telebahia, comecei a trabalhar lá. E com 17 anos eu recebi um convite, terminando na época aquela festa de formatura do ensino médio, né? Tinha festa de formatura do ensino médio. E nesse dia da festa de formatura, o professor Wilson, fundador da AGES, ele fez um pronunciamento nesse momento e ali, ao vivo, ele me convidou para trabalhar na AGES, com 17 anos, terminando o ensino médio. Então foi muita emoção. Momento marcante, assim, na minha vida, estavam os meus pais, a minha avó, que grande inspiração na minha vida. Me arrepiei aqui, viu, Aristela? Eu me arrepiei aqui, de verdade. E aí eu lembro dessa diante cena. do que você falou, né? De tanto que você viveu, dos seus pais aí, tanta batalha, ter esse reconhecimento aí na frente de todo mundo, da frente dele, deve ter sido o maior orgulho, né? Foi muito orgulho, muito choro, mas também frio na barriga e medo, né? Eu acredito que tudo marca, assim, esse frio na barriga e medo, sempre faz parte dos momentos decisivos da nossa vida. Isso eu trabalhava na loja, quando eu tinha 17 anos e quando eu concluí o ensino médio. E naquele dia o professor Wilson me chamou, fez ao vivo, depois uma conversa individual. E aí ele disse, o convite é para você começar segunda. Isso era um sábado, né? Você tem que vir segunda. E Robson riu aí, porque ele sabe que a gente teve esse mestre, assim, que nos ensinou a tomar decisões rápidas. Sim. Você tem que vir segunda. Então, foi muito difícil para uma adolescente também decidir entre... Eu sempre fui uma pessoa muito que vi a gratidão como algo muito forte na minha vida. Então, eu tinha a gratidão para aquela pessoa que me deu um emprego. Eu tinha muito essa visão, me deu um emprego. Hoje eu sou bem consciente de que ninguém dá, né? Todo mundo é conquistado, mas era muito difícil pensar nisso. Como é que eu vou pedir um desligamento? E assumir segunda sem cumprir aviso. Mas assim eu fiz. E aí eu vou novamente para a ousadia. Minha mãe, que até hoje é muito medrosa, ela dizia, não, minha filha, não faça isso. Como é que você vai pedir demissão de um emprego certo para tentar ainda? Você não sabe se vai dar certo na AGES. Mas eu fui lá, pedi o desligamento e comecei na segunda. Olha a ousadia. É isso. E comecei na segunda. E aí comecei com um cargo também, assim, que... Vou falar do cargo não pelo nome, né? Mas eu também com medo de... Ele disse, sua função é coordenadora administrativa. E imagine uma menina com 17 anos chegar em um colégio que era referência na cidade e na região. O Colégio AGES já era reconhecido na região. E ele chegou e disse, sua função é ser coordenadora administrativa. Então, você vai liderar os professores, os funcionários administrativos. E aí eu ficava imaginando, como é que eu vou fazer isso? Liderar os professores, que foram meus professores até ontem, como é que eles vão me respeitar? Como é que eu vou conseguir? Não foi fácil,
não foi fácil, mas com muita força de vontade e paixão, e eu quero falar sobre isso. É incrível quanto a paixão move tudo, né? Eu tinha uma paixão já por aquela marca, por aquela história que vinha me transformando, que me fez ter força, que me fez me sentir poderosa. Eu me sentia uma menina já poderosa, porque eu, diferente de muitas meninas do sítio Chico Pereira, da zona rural, eu tive uma trajetória diferente, Vinícius. Na minha época, na década de 80, 90, né, as meninas com 16 anos, elas já estavam grávidas e já tinham casado, né? Então, elas não concluíam o ensino médio. E eu fui uma das primeiras a quebrar essa ruptura, que eu fui estudar, eu fiz o ensino médio. E aí, depois disso, com 17, 18, 19, 20 anos, a Aristela ainda não casou. A Aristela tinha ido aí para uma graduação. Então, eu era meio que diferente das meninas da minha época lá da zona rural. Então, por isso que eu digo, eu me sentia diferente nesse momento, porque eu estava quebrando ali uma história de décadas das meninas que elas engravidavam, casavam, e que isso não seja... Eu não estou falando que isso é o certo ou não, mas estava quebrando naquele momento. Sim. Uma história de muitas meninas que não podiam sonhar mais do que o que viam entre os seus pais, suas irmãs, suas primas. Tabu, né? Era quebrando um tabu. E aí eu fui para a graduação. Eu acho que eu não sei se eu paro por aí com os meus 20 anos e passa para Robson, se eu já continuo entrando aí na graduação, Vinícius. Vamos entrar na graduação. Vamos tentar que depois eu puxo o Robson na graduação também. E aí? Então... Eu também estou ansioso aí para saber, lá. Vamos lá. Então, a AGES era só colégio, né? Quando eu entrei, era só educação infantil, depois foi ensino fundamental, depois ensino médio. Concluí o ensino médio na AGES, mas ela terminava ali o ensino médio. Então, eu fiquei ali por 2 anos, sendo apenas colaboradora administrativa, né? Você já era Aristela da AGES aí nessa época? Já era Aristela da AGES, já era. Logo assim que eu entrei na AGES, eu já fui sendo Aristela da AGES, porque na época só tinham 3 funcionários administrativos. Entendi. 3 funcionários. Então, já era aquela menina que trabalha na AGES. Quem? Aristela da AGES. Então, sim, nessa época já era. E aí, em 2001, surge a faculdade AGES mesmo. Eu sou aluna do primeiro curso da faculdade AGES. Então... Isso. Legal. Em 2001 surge a faculdade AGES e aí eu fui realizar um grande sonho. Eu tinha um grande sonho, eu não tinha dimensão do que era, pouco se falava sobre uma graduação. Para você ter ideia, aqui tinham 2, 3 pessoas que tinham graduação na cidade. O professor Wilson sempre falava nisso, né? Um era ele, o outro era o juiz, o outro era o promotor, e esse contava de dedo quem eram as pessoas que tinham. Então, isso era um sonho muito alto e para muitas pessoas impossível. Para mim, eu nunca via como impossível. Assim, eu colocava na minha mente que eu vou fazer, não sabia questão onde. De tempo. Questão de tempo. Eu não sabia onde, como, mas na minha mente eu dizia, eu vou fazer, eu tinha esse sonho. E aí surge esse sonho na minha cidade e na empresa que eu trabalhava. Então, eu sou aluna do primeiro curso, foram 2, Ciências Contábeis e Letras. Eu sou graduada em Ciências Contábeis. Não era o meu sonho inicial, mas também aí eu sempre falo isso para os estudantes que estão conversando comigo. Meu sonho era fazer direito. Naquela época, era fazer direito. E aí eu fui ver a ementa, a grade de letras e de ciências contábeis. Aí via lá umas 3 disciplinas, né? Na época, disciplinas de direito. Direito do trabalho, direito empresarial. É esse curso aqui que eu quero, porque eu vou ver um pouquinho de direito dentro. E aí eu escolhi ciências contábeis com muito orgulho de ser aluna da primeira turma de ciências contábeis da Faculdade AGES em 2001. Concluí em 2004 e fui contadora da AGES, viu, Vinícius?
Rapaz, você e a Agis está super conectada. Acertamos em cheio aqui na nossa entrevistada. Fui contadora, então atuei como contadora da Agis por alguns anos, mas eu acho que aí a gente passa para Robson, depois dessa escolha do curso. Eu acho que, na verdade, é a Agis que é de Aristela, viu? Não é a Aristela que é de Agis, não. Não, Robson? Não temos dúvidas quanto a isso. Acho que tá claro aqui que a história se confunde, né, Vinícius? Assim, eu acho que é bem bacana assim, ouvir da Aristela. A gente já conversou muito, né, Aristela, sobre assim, histórias. E sabe aquela história que mesmo você ouvindo mais de uma vez, você não se cansa, assim? Porque sim, é genuíno. É tão genuíno assim que você não se cansa de ouvir. Mas já que a gente está nessa fase aí de adolescência, da escolha, né? Da graduação. Da adolescência, aí eu vou esticar um pouquinho essa história aí de quando eu fui para o Flamengo, Vinícius, porque tem uma relação aí nessa minha trajetória. Então, como eu falei, minha mãe juntava esse dinheirinho aí para a gente entrar na instituição da faculdade e realizar o nosso sonho aí de ter Acho que eu fui o primeiro também da família, e olha que minha família não é pequena, porque o meu pai, se eu não estiver enganado com ele, são 14 filhos, meu avô paterno, e a minha mãe também são 5 com ela, né? Então, quando junta aí tios, tias, primos, eu acho que eu fui o primeiro da família, se eu não estiver enganado, a também concluir um curso de ensino superior. Mas até chegar lá também, assim, não foi tão fácil, né? Então a gente foi aí juntando um dinheirinho, aí veio o Flamengo. Quando o Flamengo quis me levar para o Rio de Janeiro, chegaram 2 caras, assim, famosos do Flamengo. Imagine, né? Os caras do Flamengo chegando lá na cidadezinha pequena, entrando em casa, e minha casa era bem pequenininha, assim. Aí era um zagueiro chamado Rogério, assim, um zagueiro há muito tempo do Flamengo. Cara alto, né? Zagueiro alto. O cara quase não entra em casa, assim, porque a porta era bem pequenininha, né? Assim, era bem, bem pequena, quase bate a cabeça. Quando o cara sentou no sofá, o sofá afundou, assim, com um buraco, né? E minha mãe sempre foi preocupada, assim, com essas coisas. Assim, minha mãe, ela é muito preocupada, assim, com esses detalhes, né? Sim. Ela tem um tique, assim, para limpeza, ela é bem preocupada. E aí eu vi, assim, que depois que o pessoal do Flamengo nos visitou, que a gente acertou a minha viagem, eu fui para o Rio, passei por essa experiência, eu senti, né, naquele momento que ela, assim, o quanto ela ficou triste, assim, talvez não deveria, mas questão do interior, ingenuidade muitas vezes, assim, ficou triste, poxa, a nossa humildade, chegar aqui pessoas e a gente receber, assim, talvez dessa forma, e aí eu falei assim, ô mãe, quando eu voltei já, né? Isso quando eu voltei do Rio. Sim. Eu falei assim, ó, tem um dinheiro que a senhora tá juntando aí para pagar minha faculdade, pega esse dinheiro e reforma a casa. Pode reformar a casa, não tem problema não. Lá na frente a gente se vira, a gente dá um jeito de continuar. Eu acho que tudo tem um propósito, né? E aí, depois de muita luta, eu convenci, assim, minha mãe a pegar o dinheirinho ali, que não era muito, mas já dava para fazer algumas coisas. E aí, ela fez, né? Ela, junto com meu pai, pegaram e reformaram a casa, assim. Que acho que naquele momento, a felicidade deles era também muito importante para mim. Porque eu tinha um sonho tão grande de me tornar jogador de futebol que eu fiquei muito frustrado quando eu voltei, né? Eu voltei para minha cidade com a promessa de retornar, mas acho que por responsabilidade minha mesmo, assim, sim, total. Eu não dei continuidade. Até porque também com 16 anos, 17, já é uma idade avançada para atuar na base, então eu decidi aí focar nos estudos. E aí, na adolescência, eu fiz magistério, né? Entrei lá na escola pública, no colégio que eu vendia doces e salgados. Eu fiz assim minha educação básica toda também nesse colégio. Me formei em magistério porque eu sempre gostei da educação, assim, né? E no interior, e muito incentivado também pela minha mãe, pelos meus pais, eu tenho uma reverência muito grande pelos professores, assim. Acho que os meus pais, tanto meu pai como minha mãe, falavam assim, ó,
fora daqui, quando você vai para a escola, a autoridade é o professor, assim, a referência é o professor. Não quero saber se você está certo ou errado. Se reclamação aqui, o professor sempre vai estar certo aqui. Por conta desse respeito mesmo, Vinícius. Assim, eu acho que esse ensinamento hoje me ajuda muito por estar à frente aqui de um projeto tão grande como a AGES e por lidar assim, com outros educadores e os professores também aqui no dia a dia, né? Então, isso me ajuda muito, esse respeito vem de lá já de berço, né, da minha família. E aí nesse colégio, né, eu terminei o magistério, 4 anos ali de ensino médio, e aí veio o Enem, né? Eu pedi à minha mãe para usar esse dinheiro para reformar a casa, então meio que o sonho de fazer a faculdade ali ficou até um pouco mais distante, mas veio o Enem, né? E aí, fazendo o Enem, minha mãe incentivava, assim, Rob, você tem que fazer o Enem. Você vai sentar naquela cadeira e só vai sair quando você terminar tudo direitinho, com atenção, leia tudo. Era sempre a fala dela antes das provas do Enem ali, quando eu ia pegar o ônibus para ir até Paripiranga, porque o Enem a gente fazia em Paripiranga. E aí nisso, no primeiro ano do ensino médio eu fiz o Enem, no segundo ano eu fiz o Enem, no terceiro, quando eu estava no 4º ano, e quando eu estava concluindo o 4º ano, eu fiz o Enem, eu já podia naquela ocasião fazer inscrição no ProUni, e aí fiz inscrição no ProUni. Quando eu vou ver o resultado, Vinícius, assim, bolsa de 100% para administração na AGES. E aí, meu irmão, meu coração? Aí você imagine quando a minha mãe, né, quando os meus pais aí souberam disso, assim, né, falei assim, eu passei aqui, ganhei uma bolsa de 100% para fazer o curso de administração aqui na AGES. Então foi aquela felicidade, choro, e lembrem aí, né, quando a gente passava para Lagarto, que eu falei anteriormente, que a gente olhava assim, poxa, será que algum dia o meu filho vai estudar aí? E naquele momento, quando a gente recebeu o resultado, a gente teve a certeza que um sonho ali começava a se transformar em realidade, né? E esse apreço pela AGES, ele veio já desde essa época, porque, assim, uma instituição privada de ensino superior, no interior, uma instituição de qualidade, projeto aí do professor Wilson, que a gente vai falar daqui a pouco também, um pouco mais, era um sonho entrar. E a partir daquele momento eu estava entrando. E aí eu ingressei, né, em 2009, eu ingressei na AGES, em 2009.2, mais precisamente. Em agosto de 2009, eu ingressei na AGES para fazer o curso de administração. Naquele momento, assim, né, de escolha de cursos, todo mundo tem sugestões, poxa, fazer administração... Sim. Mas eu acho que talvez ali, não vou dizer, não vou ser aqui desonesto com quem está ouvindo aqui esse podcast, essa nossa conversa. Talvez naquele momento, de fato, eu não tinha convicção se era realmente aquilo que eu queria. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem assim, independente, mesmo quando você não tiver convicção, se você se colocar à disposição para fazer algo, faça da melhor forma possível. Que eu acho que isso engrandece muito você e dá significado ao que você está fazendo. E aí, cara, assim, desde o primeiro dia com os professores, assim, né, vários professores que hoje são colegas aqui de trabalho, eu poderia citar alguns assim, mas são vários, né? Acho que a Silvinha, o Augusto, que a gente teve contato, e acho que em nome deles, assim, todos os outros que passaram em minha vida, inclusive os que passaram na educação básica, assim, né? Acho que o respeito é muito grande. E aí entrei, passei 4 anos, em 2013.2 concluí. Deu o seu melhor. Deu o meu melhor, sim, deu o meu melhor, concluí o curso, saí um pouquinho da AGES, mas a AGES não saía de mim. Aí eu conto daqui a pouco o porquê. Mas isso, Robson, que você traz aí, ele é muito bacana, né? De dar o seu melhor, né? Independente das circunstâncias, né? Dê o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Né? Então, eu acho que isso resume bem a vida de vocês dois, né? E vocês deram o melhor que vocês tiveram. São escolhas, Vinícius. Assim, acho que uma coisa que
Quando a gente for entrar nessa parte profissional, né, eu e a Aristela enquanto Agis, eu vou falar um pouco mais. Mas assim, quando eu entrei na Agis, por um momento eu quis desistir, pelas dificuldades, pelas logísticas. E um dia minha mãe falou assim, poxa, mas não foi sua escolha, não era um sonho seu estar lá? Por que agora você quer desistir? Então, e essa frase eu carrego até hoje, assim. Sempre que eu penso em algum momento em desistir de alguma coisa, eu falo, cara, mas eu estou aqui por uma escolha minha. Ninguém está forçando. Então eu tenho que valorizar o que eu tenho e agradecer pelo que eu tenho. Mas a gente conta daqui a pouco um pouco mais sobre isso aí. Exato. Escolhas, culpa e mérito, né? Tudo seu, né? Exatamente. Aristela, e aí? Seguindo aqui a nossa trajetória, como é que você se enxerga? Como é que você se enxerga hoje, né, com essa profissional que acho que desde cedo, né, sempre quis trabalhar com educação, né, ainda mais numa instituição aí que sempre fez parte da sua vida. Como é que está esse momento hoje? O Vinícius, assim, independente do que eu faço hoje, eu acho que Robson também tem um princípio da Ânima que diz que na Ânima até as paredes educam. Então, quando você me pergunta aí como é que eu estou hoje, que sempre eu fui para a área da educação, então eu digo sim, pensando nesse princípio, né, que aqui até as paredes educam. Eu sempre fui uma educadora e sempre serei, e acredito que todo mundo que comigo convive são educadores. E aí, como profissional, eu parei lá começando na administração, falei que depois eu fui contadora da Agis, né? Mas isso não era muito minha paixão, não me identifiquei muito, porque eu gostava muito de lidar com pessoas, com os times. Então, fui para a área de gestão de pessoas da Agis. E aí eu trabalhei quase 2 décadas como gestão de pessoas da Agis. Eu acho que eu estou celebrando, inclusive nesse podcast, eu estou celebrando 23 anos de Agis. Eu faço esse mês 23 anos de Agis. Olha, que felicidade. Parabéns. Isso, obrigada. Eu muito feliz. Para mim é um aniversário. Eu celebro essa data da mesma forma que eu celebro o meu aniversário. É um momento de celebração. E aí eu passei 2 décadas aí de gestão de pessoas, viu? E eu me sentia uma educadora na área de gestão de pessoas e aprendi muito, né? Acho que mais do que ser uma educadora e educar é aprender. É um aprendizado diário, eu aprendo muito ouvindo Robson, eu aprendo muito no silêncio de Robson. Eu já aprendi muito aqui com o seu jeito contagiante de ser. E é um aprendizado constante, principalmente nas relações, no convívio. Então, tudo que foi construído nesses meus 23 anos, nas relações, nas convivências, é um presente muito grande que eu tenho. Robson falou ali de alguns professores, os professores que eu tive e os professores que a Agis tem são inspiração. É um outro princípio nosso, que o aluno é o centro e o professor é a sua inspiração. Eles são inspiração e eu tive a sorte de ter professores que me inspiraram muito, que me ensinaram a sonhar. E aí eu gostaria, e já falei isso agora na abertura do semestre, gostaria de reforçar a professora Josefa Rizomar, a primeira professora do Colégio Agis, ela foi minha professora, aprendi a ler e a escrever com ela, e ela continua fazendo parte do nosso corpo docente hoje no campus de Paripiranga. Então, se eu tenho 23 anos de casa, imagine Rizomar, hein, Vinícius? Eita. E muito orgulho de ter lá ainda no corpo docente da Agis, porque foi uma professora que me marcou muito. Eu digo que além de aprender a ler e escrever, ela me ensinou a ser forte. Várias vezes eu chegava chorando por vários motivos, assim, e muito ligado às minhas dificuldades da infância, dificuldades financeiras, várias dificuldades, e ela dizia, Aristela, respire, você é forte, você vai vencer, e ela me falava muito assim, acreditar, em sonhar, e que tudo é possível. Além dela também, nessa trajetória, queria mencionar novamente o professor Wilson, que foi super inspiração, a história de vida dele é linda também.
de fruto de transformação pela educação, e ele me ensinou muito isso também, que através da educação tudo é possível. Através da educação tudo é possível, basta você ter essa paixão pela educação, querer, acreditar e sonhar. Você precisa sonhar e começar. E aí, nessa minha trajetória, eu não posso deixar de falar nessa fase aí deles dois. E aí, porque eu mudei, aí não estou mais gestão de pessoas, que eu falei que eu passei quase 2 décadas, né? E aí chega o Grupo Ânima. Então, em 2019, eu acho que isso faz muito parte da minha história, não tem como eu deixar de falar isso nesse momento que é conhecendo a minha história. Em 2019, chega o Grupo Ânima e a AGES é incorporada e faz parte. Para mim foi um momento difícil, porque eu estava, né, há 20 anos vivendo uma empresa familiar, que eu comecei lá desde os 17 anos, e comecei a fazer parte de um grupo enorme, um dos maiores grupos de educação do Brasil, e eu comecei a me questionar se realmente eu era tão competente quanto, se eu estaria à altura desses profissionais, grandes profissionais do mercado de trabalho. Foram diversos questionamentos que surgiram em mim naquele momento, mas eu tive a sorte, eu falei sempre assim, né, de ter sorte, além de ter aquela ousadia, de ter a coragem, eu também tive sorte de encontrar pessoas grandiosas e mestres, e aí eu tive um outro mestre, que é o professor Ricardo Cansado, ele é o vice-presidente de operações do Grupo Ânima, e ele me falou, em várias conversas que nós tivemos, o quanto aquele homem me inspirou e me inspira até hoje, o quanto ele acredita na inspiração, o como ele acredita que a educação transforma. Quando ele fala da educação, ele chora, os olhos brilham. Que lindo. E quando eu vi que tinha esse homem, assim, à frente do grupo, um vice-presidente de operações, com tanto amor pela educação, eu imaginei, não, eu quero seguir junto, porque eu sei que eu não estou saindo de uma empresa que acreditava na educação. Não, eu estou em uma empresa em que todo mundo acredita realmente no poder da educação, o quanto é transformadora. Então, eu fui agraciada, assim, com o professor Ricardo Cansado, com a professora Carol Marra, da área de gestão de pessoas, que eu continuei ainda na área de gestão de pessoas na Ânima. A professora Carol Marra, uma mulher, e eu falo muito de ser mulher, né? Eu tenho essa bandeira, assim, do quanto a gente precisa de mulheres na liderança, do quanto é importante a fala de uma mulher. Total. E Carol Marra, nossa vice-presidente de pessoas do Grupo Ânima, ela me inspira muito, ela me fez acreditar o quanto também eu era importante dentro desse ecossistema enorme, mesmo sendo uma das menores escolas do ecossistema, do interior da Bahia, coladinha lá em Sergipe, mas o quanto nós aqui agregamos ao ecossistema. Ela me disse isso várias vezes, e isso foi me fortalecendo e cada vez mais acreditando o quanto eu posso contribuir com esse ecossistema, o quanto todos os nossos estudantes contribuem, o quanto eles são diferenciais. Os nossos alunos, eu digo, um aluno da AGES é referência no Brasil todo, é um grande diferencial. Então, eu tive a sorte de ter essas pessoas. Eu tenho a sorte, né, de estar em uma empresa em que eu sou apaixonada, que tem um propósito lindo, que é transformar o país pela educação, e que a gente vê isso no dia a dia. Eu vou hoje, como eu te falei, fui no hospital há pouco, aqui na cidade de Paripiranga, e a gente chega lá e tem os enfermeiros, são egressos da casa. Você vai na prefeitura, o secretário de administração, o secretário de saúde, todos são egressos da casa. E é muito orgulho saber o quanto a AGES faz diferença na nossa região e o quanto esse propósito está sendo cumprido. Se o nosso propósito é transformar o país pela região, nossa região, pela educação, a nossa região está sendo transformada. É lindo de ver o que era a AGES há 20 anos atrás, e o que é a AGES hoje, sendo faculdade, e aí atrelado o que era Paripiranga, o que era Simão Dias, o que era Adustina, e o quanto os nossos egressos fazem diferença nessas regiões. É lindo de ver, Vinícius, você precisa conhecer aqui
a AGES, você precisa conhecer a nossa região. Eu vou dar um pulinho aí, com certeza. Depois de ter falado tão bem aí, pô, não tem como ninguém que está ouvindo e assistindo a gente aqui não querer visitar. Eu acho legal, Aristela, que não só, fazendo um comentário pessoal meu aqui, né? Não só você como o Robson, acho que vocês transparecem esse amor, esse paixão pela empresa, né? Pela instituição. Acho que vocês de fato viveram essa instituição aí e fica bem evidente o quanto que isso faz parte na vida de vocês e o quanto vocês são gratos por tudo. Acho que quem está ouvindo só já consegue sentir toda essa energia que vocês transparecem e estão passando pelos nossos ouvintes. Mas que legal, eu fico feliz assim ver pessoas realizadas, né, com propósito, alinhadas com as profissões. Às vezes uma procura de muitas pessoas e ver vocês tão alinhados e tão felizes com isso, né, demonstrando isso, é muito bacana. E dizer que também eu aprendo muito com vocês, né, cada história aqui é um aprendizado para mim e com certeza a história de vocês estão me inspirando e estão inspirando as pessoas que estão nos ouvindo, Aristela. Muito bacana essa história sua, tá bom? Obrigada, Vinícius. E aí seguimos com o grande Robson. Aí você vai falar, meu irmão, como é que tá esse momento agora, né? Chegando, trabalhando também com a educação, né? Talvez aquele cara que poderia jogar no Flamengo, né? Aquele sonho de jogador que estava criando expectativas, talvez que tenha se decepcionado um pouco, já alinhado ali com a instituição. Como é que tá esse momento para você? Bom, legal, eu falei no meu último trecho, né, Vinícius, que quando eu me formei em 2013.2, eu saí ali da AGES, mas a AGES não saía de mim, né, continuava ali viva e pulsando, né, dentro do meu coração e dentro da minha mente. E aí, né, quando eu falei para vocês que eu ia com a minha mãe comprar doces lá em uma cidade próxima e passava pela AGES, além de ficar nesse sonho, né? Poxa, será que Robson vai conseguir estudar aí um dia? A gente começou a perceber, Vinícius, que tinha uma salinha que fica hoje, Aristela, acho que hoje é o laboratório de odonto, né? Aquele laboratório de cabeça e pescoço, que antes era a parte administrativa. E toda vez que a gente passava, porque como a gente viajava uma vez por mês, a gente praticamente ia sempre no mesmo dia da semana, né? Eu não vou lembrar agora assim se era uma sexta, se era uma quarta, mas digamos que era uma sexta, né? A gente passava toda sexta lá, por exemplo. E sempre que a gente passava nesse dia da semana, uma vez por mês, tinha um grupo assim, reunido, né? Não era aluno, a gente percebia que não era aluno, mas tinha um grupo ali, ao redor de uma grande mesa, pessoas ali discutindo, e a gente, poxa, será o que é que aquele pessoal faz ali, né? A gente tinha sempre essa curiosidade boa, mas, poxa, não sabia, enfim, são pessoas trabalhando ali normalmente. E aí, Vinícius, quando eu me formei, entre o meu ingresso na AGES e a minha formatura, e aí eu volto assim, o quanto é importante você estar de corpo e alma naquilo que você faz. O que chamou a atenção foi que na minha formatura, eu acho que a minha formatura foi a última formatura da AGES que tinha um orador por curso, porque as nossas formaturas são feitas de forma integrada, assim, não é uma formatura por curso. Sim. Em uma colação de grau tem vários, né? Tem administração, direito, por aí vai. E eu acho, Aristela, que a minha formatura, quando é para as coisas acontecerem, foi a última da AGES que a gente teve um orador por curso. Depois da minha colação de grau, até para tentar reduzir o tempo, né? Para quem já participou de colação de grau lá atrás, eram cerimônias bem extensas. Para reduzir, a partir da minha formatura, era só um orador representando todos os cursos. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que eu fui escolhido pela minha turma para ser o orador, né, do curso de administração. E eu fiz o discurso assim com tanta emoção, assim, né? Vocês sabem quando você escreve algo assim, que você está nas nuvens, assim, em outro mundo, mas eu acho que aquele momento, sem pensar em nada, sem nenhum objetivo. Meu objetivo era colocar ali para as pessoas o que eu estava sentindo. E eu tentei fazer da melhor forma possível. E o professor Wilson, ele sempre gostava assim, poxa, se ele via uma pessoa ali que ele gostava, ele procurava saber quem era. E aí, a partir da minha fala nessa colação de grau, o professor Wilson até comentou com Silvinha, né, que foi minha professora aí na graduação. Poxa, quem é aquele rapaz? E aí, Silvinha deu boas referências aí, né?
graças a Deus, e foi onde veio o primeiro convite para trabalhar na Agis. E naquele momento, assim, entre a minha formatura e esse convite, a minha esposa, ela estava grávida da minha primeira filha, né? E eu não consegui aceitar o convite. Não por uma questão, era também por uma questão financeira, porque naquele momento, assim, desde o primeiro momento, todo mundo foi muito transparente comigo, professor Wilson, assim, ó, que a gente consegue isso. Foi por uma questão financeira no sentido de que eu não conseguia, naquele momento, residir em Paripiranga, eu tinha que ir e voltar todos os dias, e minha esposa grávida não tinha como a gente se deslocar. Mas eu lembro que eu fiz questão de, na ocasião, ir até Keila, que seria a minha gestora na ocasião, e fui na sala da Aristela também, né, que ela é gestão de pessoas, para deixar muito bem claro assim, ó, poxa, com a dor no coração, é meu sonho trabalhar aqui, mas nesse momento, com minha esposa grávida, eu não consigo, assim, se fosse só eu e ela, a gente se virava, nem que não sobrasse nada no mês, a gente sobrevivia, mas agora tem uma criança, então a coisa se torna mais complexa, né? Mas eu fiz questão de sair da minha cidade e ir até lá só para isso, né? Eu lembro que eu dei um abraço em Keila, também dei um abraço em Aristela, foi o primeiro contato que eu tive com Aristela. E aí, Aristela, você pensou assim, esse rapaz vai trabalhar aqui ainda? Eu falei com ele, assim, eu não sei se Robson lembra, assim, que pena, mas tenha certeza que as portas continuam abertas para você. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que ela falou, Vinícius. E aí, assim, com a dor no coração, eu saí, assim, o retorno para minha casa, assim, foi meio que... Porque eu queria muito trabalhar na Agis, queria muito mesmo, assim. Entendi. Aí minha filha, né, nasceu, né, a Cecília nasceu. Só que antes também de receber um outro convite para estar na Agis, eu passei no concurso do Banco do Brasil e passei no concurso municipal de uma cidade aqui também próxima da região, que é Cicero Dantas. E aí, enquanto aguardava chamar, a gente estava desempregado, criamos uma pizzaria delivery com a família, né? Recém-formado em administração, vamos aqui, poxa, vamos abrir uma pizzaria delivery. Eu fazia entrega, então há 8 anos, pouco mais de 8 anos, estava entregando pizza na casa das pessoas, assim, formado em administração, entregando pizza. E eu falo com muito orgulho disso, porque eu sentia que algumas pessoas, quando eu chegava para entregar, me olhavam assim de cima a baixo, com aquele olhar como se fosse assim, poxa, você passou 4 anos fazendo uma faculdade, e você está entregando pizza, cara. Mas aquilo me motivava assim cada vez mais, Vinícius. E assim como foi a barraquinha de lanches com minha mãe, eu aprendi muito assim nessa experiência, né? Mas aí fui tocando, aguardando o concurso, chamar no concurso do Banco do Brasil, chamar no concurso de Cicero Dantas, e aí surgiu o professor Wilson, né? Acho que essa figura, mais uma vez, o professor Wilson me pede para me chamar, para me fazer um convite. E aí, assim, o professor Wilson, abrindo parêntese aqui, para complementar o que a Aristela já falou, cara, acho que, assim, se tem um sinônimo de gratidão para uma pessoa, eu tenho por esse cara, assim. Acho que abriu as portas, muito do que eu conquistei, do que eu sou. Quando eu falo conquistei, não de bem materiais, assim, mas que eu conquistei como pessoa, como eu cresci como pessoa. Pelas oportunidades... Vamos fazer um convite para ele fazer um podcast aqui com a gente, né, Vinícius? Está convidadíssimo. Um episódio. Professor, você está convidado aqui para participar com a gente, viu? A hora que você quiser, estaremos disponível, aguardando a sua presença. Então, acho que vai ser um ótimo, viu? Vai ser ótimo. Acho que é um bom nome aí para a gente convidar aqui para os nossos próximos episódios. Maravilha. Mas aí, acho que assim, eu acho que só do fato, assim, gratidão, eu não preciso falar mais nada, né? Acho que, para resumir, eu acho que esse sentimento de gratidão vai ser eterno. E ele sabe disso. Acho que ele sabe disso aí. Se ele tiver a oportunidade de ouvir, espero que ele tenha orgulho aí das pessoas que ele ajudou a construir. E aí, Vinícius, nessa trajetória, convite do professor Wilson, os professores falavam assim, Robson, é uma proposta um pouco melhor, não é muito, mas é um pouco melhor. Daquele jeitão dele, né, Aristela? Você sabe que concurso de Banco do Brasil não é mais essas coisas, concurso não sei o quê. Eu disse, não, professor, fique tranquilo, que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Vinícius, eu juro para você, assim, e
para todos aqui, a Aristela sabe disso. Desde o momento que eu disse sim ao professor Wilson, que aceitava, porque minha filha já tinha nascido, minha esposa já conseguia trabalhar, a gente já conseguia se virar um pouco mais, falei assim, eu topo. Desde o momento que eu disse sim para o professor Wilson, para a Aristela, nunca mais eu olhei se eu fui chamado no concurso, se eu não fui. As pessoas, pô, você vai abrir mão de um concurso do Banco do Brasil, cara, você é maluco? Você se formou em administração agora, poxa, concurso, estabilidade, Banco do Brasil, nada contra, assim, a quem faz as suas opções, mas é uma escolha minha, e eu queria muito estar na Agis. E me chamava de maluco, que a Aristela sabe, né? Eu passei um tempo, assim, indo e voltando de Agostina, e quando eu fazia as contas no final do mês, assim, sobrava 100, 200 reais para sobreviver. E eu abrindo mão de concurso, de estabilidade, né, como a gente chama. Então, imagina aí, Vinícius, cara, você é maluco, mas beleza, eu sou maluco, não tem problema não. É uma escolha minha aqui e eu vou acreditar no que eu estou sentindo. E aí eu fui, né, comecei no Pronatec, foi um projeto ali de mais ou menos 2 anos, atuando junto com pessoas maravilhosas, fui assumindo outras funções ainda na gestão do professor Wilson até 2019, até chegar na diretoria. E aí lembra, Vinícius, que eu falei assim, quando eu ia para Lagarto, tinha um grupo assim, de pessoas que se reuniam ali, sim, toda vez que eu passava, uma vez por mês. Quando a ficha cai, que eu me dou assim por minha consciência, quando eu percebo, eu descobri que eu estava no meio daquelas pessoas que eu passava lá atrás uma vez por mês para comprar doce com minha mãe, e agora eu estou no meio delas, assim, que aí eu fui descobrir que quem eram essas pessoas? Aristela, Daniela, que, né, era nossa diretora também, Michel, todas essas pessoas, assim, que ajudaram a construir a Agis, e eu, poxa, não acredito que agora eu estou aqui convivendo com essas pessoas, então acho que isso também me ajudou a aprender muito com elas, assim. A Aristela, por exemplo, essa frase que ela citou aí no começo, Vinícius, foi uma frase que eu usei nos primeiros anos de Agis, eu usei muito ela. Porque o professor Wilson era assim, o professor Wilson é um cara maravilhoso. Mas para ele dar um feedback assim, dizer, professor Wilson, o que é que eu preciso melhorar? Ele desconversava. Não, se tiver ruim, eu digo. Aí, quando eu estava chegando na Agis, eu estava meio maluco assim, eu disse, Aristela, vim aqui na sua sala porque eu preciso de um feedback, eu preciso conversar com você assim, porque eu gosto muito disso, eu estou chegando, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu posso fazer? E a Aristela me disse essa frase, Vinícius, assim, poder tem genialidade e magia. O que eu fiz com ela, peguei essa frase, coloquei numa etiquetazinha, escrevi e colei no meu computador de trabalho. Toda vez que eu sentava na minha mesa na Agis para trabalhar, eu olhava para essa frase. Sou ousadia, poder, genialidade e magia. E me ajudou muito, assim, por isso que ela sabe disso, que eu sou muito grato a ela. Hoje é uma honra, assim, dividir a Agis em 2 micro-regiões e ser par dela, ela sabe disso. Não precisa aqui entrar em muito detalhe, porque de fato me ajudou muito. E essa frase ficou por muito tempo. Eu só mudei quando eu troquei de computador, que eu assumi algumas outras funções, mas essa frase ainda é muito marcante para mim. Então, chegou a Ânima, né? 2019, aí o professor Wilson passa o bastão para a Ânima, para o grupo Ânima, e assim, eu não vou falar aqui, a Aristela citou muito bem, assim, várias pessoas que passaram em nossa vida, nessa integração, né? O Ricardo Cansado, assim, guru, né? Um mestre, né, para a gente. Não posso esquecer também do Celso, do jeito dele, Aristela, assim, que fez a entrevista ali com a gente no começo, né, na fase de integração. E uma figura também aqui que a gente não pode deixar de citar nessa fase de integração com a Ânima, que nos ajudou muito, que é o Guilherme. Acho que o Guilherme, se ele também for escutar aí esse podcast, assim, foi um cara que nos ajudou muito, me ajudou muito aqui, eu conversava muito com ele. Eu já disse isso para ele, assim, que ele é uma das referências em liderança para mim. Aprendi muito com ele e ele nos ajudou muito aí nessa fase de integração, porque a integração não é fácil, Vinícius. Você ser pequenininho, você está pequenininho ali, uma gestão familiar de professor Wilson, único dono, de uma hora para outra você cair nesse ecossistema todo, que é o ecossistema Ânima. Então,
não é fácil. Não é fácil para quem está ali no interior e que nunca a gente imaginava que isso ia acontecer. Assim, eu posso ser injusto e não citar outros nomes, porque se eu fosse citar aqui, a gente ia até meia-noite. Mas na figura desses 3, eu peço que todos, assim, né, Aristela, sem exceção, que contribuíram, assim, sintam-se abraçados e lisonjeados por esse agradecimento, que é um agradecimento muito honesto, né, Aristela? Então, estamos citando os 3, assim, porque os 3 foram marcantes, assim, desde o início, mas várias outras pessoas, assim, nos ajudaram e nos ajudam até hoje também. Agora, nessa integração, né, chegou também uma liderança aí do Abílio, que tem sido um cara aí sensacional aí pra gente, nos provocando todos os dias, todas as semanas. Cara, vocês precisam ser melhor do que vocês são, assim, fazer melhor cada dia. Então, acho que aí Abílio também tem pouco tempo aqui na liderança da regional, mas é um cara que nos abraçou, um cara muito parceiro e que também merece aqui ser lembrado aqui nesse momento. Então, acho que obrigado aí, Agis, né? Por isso que eu disse. Eu saí um pouquinho ali da Agis, mas a Agis não saiu de mim. Que maravilha, que maravilha. É porque gente boa atrai gente boa, né? Então, com certeza, vocês dois estão conectando as pessoas muito boas. Agora é o seguinte, Robson, Aristela, vamos pro nosso bate-bola? Peguei vocês agora, vocês não sabiam que iam ter. Não sabia mesmo. Chegou a hora do improviso, vai subir uma musiquinha aqui agora, bem animada, e a gente vai fazer um bate-bola aqui, viu? Olha o que você vai aprontar, viu? Só um minuto aí, porque o Robson falou muito em gratidão a mim, a algumas pessoas. Eu queria registrar aqui o quanto também eu sou grata, Robson, pelo convívio com você, a sua leveza, o seu silêncio, a sua escuta. Eu já te falei isso algumas vezes, mas eu quero reforçar o quanto eu aprendo também diariamente com você. E, Vinícius, só para eu concluir um pouquinho aí a minha trajetória na Agis, voltando 6 meses atrás, essas 3 pessoas que você falou, Robson, me convidaram há 6 meses atrás, o Vinícius. Celso, que é o discípulo do mago Ricardo Cansado, né? O professor Guilherme Guerra, que foi nosso mestre aí na integração, e Carol Marra. Essas 3 pessoas me convidaram para uma reunião, os 3 juntos, e eu fiquei pensando o que é que esses 3 querem comigo, né? Juntos, imagine. E aí era um convite para que eu pudesse deixar a gestão de pessoas e assumir aí a direção das unidades de Paripiranga, Tucano e Lagarto. Foi um outro medo, frio na barriga e outro desafio, porque eu estava na gestão de pessoas há 2 décadas. Isso para mim, não que isso era uma zona de conforto. Não, porque quem faz parte da AGE sabe que aqui é movimento diário, né? E a Ânima tão quanto. Mas eu sempre super apaixonada por gestão de pessoas, eu ia fazer algo completamente diferente. Depois eu entendi que não era completamente diferente. Mas foi um grande desafio. Estou aí à frente dessas 3 unidades há 6 meses, 7 meses. Mas eu descobri, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre desafios, o quanto, assim, mesmo tendo 23 anos de casa, o quanto os desafios e o medo sempre existem e a gente tem que abraçar, né, e ser ousado. Acho que a gente pode concluir, inclusive, com essa frase aí, né, Robson, ousadia tem poder, genialidade e magia. E o quanto nós somos desafiados diariamente. Hoje, desafiados pelo nosso mestre aí, Abílio, que conduz a regional no Nordeste aí com maestria, mas o quanto foi difícil para mim tomar essa decisão, quebrar novamente aí essa ruptura aí de gestão de pessoas para uma direção mais operacional, mas eu aprendi que a gente precisa aprender a conviver com pessoas. É isso que uma liderança faz, né? Aprender a conviver com pessoas, independente do cargo que você ocupa. Então, continuo sendo muito feliz, estou muito feliz, apaixonada e grata por ter pessoas tão boas ao meu lado. Celebrando aí os 23 anos e os 40 anos de Agis. Obrigada aí por esse minutinho a mais, o Vinícius. Que maravilha, mas não acabou não. Fiquem tranquilos que não acabou não. Vocês vão ter a oportunidade de falar ainda bastante tempo. Mas vamos aqui no nosso bate-bola, pode ser? Vamos lá, Robson? Vamos lá. Pode ser. É o seguinte, então sobe a música agora novamente, vai subir a música aqui pra gente voltar animado aqui. E é o seguinte, é jogo rápido, hein? Eu vou falar uma coisa aqui, cada um de vocês
vai ter que falar o que pensa na cabeça, tá? Aí a Aristela começa, depois o Robson, tá bom? Pode ser? Combinado. Então vamos nessa. Um ídolo. Ai, Jesus. Não é famoso, mas é a minha avó Maria, que não está mais comigo. Mas ela é a minha ídola. Robson. Acho que meu pai. Por ter me acompanhado muito nessa trajetória do futebol, me incentivado também. Pode dois. Acho que meu pai e minha mãe são assim, referências fortes assim, para mim. Perfeito. Robson agora. A educação para mim é transformadora. Ela? Essa tem que repetir, né, Vinícius? A educação transforma, é só através dela mesmo. É através da educação. Estou com você. A maior lição que eu aprendi na minha vida foi? Não ter medo. Não ter medo. Enfrentar os desafios. Maravilha. Sempre terá um dia melhor que o outro. Perfeito. Robson? A maior lição que eu aprendi em minha vida foi que há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber de nada. Filosofou, gostei. Filosofou. Pra dar os créditos. Gostei. Agora você volta aqui o podcast, depois anota de novo aí para você registrar. Robson, todo mundo deveria acreditar no seu sonho. Estela? Se apaixonar por tudo, pela vida, isso, pela vida, pelo trabalho, pela família, pelas pessoas, viver com paixão. Vamos lá, agora eu quero ver. Robson, a Agis pra mim é? A Agis pra mim é minha vida. A Agis pra mim acho que se confunde, então por isso que eu acho que é minha vida. Aristela? Um sonho realizado. Agora eu quero ver. Essa aqui eu quero ver emoção e empolgação para falar. Robson, participar do Falou Chipou foi? Foi extraordinário. E conhecer Vinícius, então, esse cara bacana, e Aristela. Acho que nos deixou à vontade, assim, a primeira vez assim, que a gente participa de algo, de um projeto como esse. Mas foi incrível, assim, foi extraordinário. E convido aos demais aí, porque assim, com o Vinícius vocês vão se sentir à vontade aí. Que beleza. E para você, Aristela, como foi participar do Falou Chipou? Sabe que foi um momento arretado. Falar a palavra que a gente diz aqui, a nossa regional Nordeste é arretada. Então foi um momento incrível, foi um momento arretado aqui nas nossas vidas. Que maravilha, fico feliz por vocês terem participado. E assim, para finalizar, a gente deixa um recadinho, a gente termina com uma pergunta aqui que vai para cada um de vocês, tá? Eu vou começar com a Aristela, né? Por primeiras damas também, depois eu passo para o Robson, que é uma maneira da gente consolidar tudo isso que a gente bateu, todo o papo que a gente bateu aqui, né? Trazendo todas as histórias de vocês, daquela infância humilde, né? Que sempre focou na educação como princípio da vida, de valores por vocês, tantas dificuldades, tantos desafios que vocês passaram. Eu pergunto primeiramente para você, Aristela. Aristela, qual é a moral da sua história? Transformação pela educação. Eu acho que eu termino com o que eu comecei, viu, Vinícius? O nosso primeiro princípio da Ânima. Transformar o país pela educação que nos move. Eu sou fruto dessa transformação. A moral da minha história é isso. Fruto de uma transformação pela educação. Maravilha. Robson, qual é a moral da sua história, meu velho? Poxa, é uma pergunta difícil, ainda bem que me fizeram essa pergunta há pouco tempo, assim. Não tem muito tempo que me fizeram, né? Poxa, Robson, qual é o segredo, assim, a moral disso para você estar aí na Agis hoje? Eu falei assim, autenticidade. Quem me conheceu lá em 2014, quando eu entrei na Agis, e agora que eu estou aqui na micro-região 6 da Agis, né, Jacobino, B6, Senhor do Bonfim, eu sou a mesma pessoa. A Aristela que me conhece, assim, brincalhão, sério. Então acho que a autenticidade é algo aí que faz com que você nunca saia aí nunca perca a humildade, né? Independente de onde você esteja, do carro que você ocupa. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vocês dois
conseguiram atingir o objetivo desse podcast aqui, o nosso Falou Chipou. O primeiro, né? A responsabilidade era grande, mas eu tenho certeza que vocês jogaram duro aqui com a gente. Fico feliz pela participação de cada um de vocês, né? O Falou Chipou, que é o podcast da Agis feito para você se inspirar. Aristela, muito obrigado pela sua participação por aqui, hein? Obrigada, Vinícius. Falou Chipou, Agis 40 anos e transformando vidas pela educação. Muito obrigada. Robson, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Muito obrigado, Vinícius. Eu queria mandar um abraço assim para todos da Agis, todos da Regional Nordeste, do Grupo Ânima. Não deu muito para falar aqui, né? Mas o pessoal da Microrregião 5, que até pouco tempo eu estava lá, minha gratidão eterna também. Microrregião 6, que me acolheu assim, os educadores aqui de uma forma muito genuína, né? Que foi a palavra que eu já usei aqui no início. Então, meu muito obrigado e que vocês gostem aí desse bate-papo, porque foi algo muito natural. Então, forte abraço e muito obrigado mais uma vez, Vinícius. Robson, ô Vinícius, eu costumo sempre falar assim, que sorte a minha ter vocês. Acho que a gente pode terminar dizendo isso para eles, hein, Robson? Para todos os nossos educadores administrativos e também professores, para todos os nossos queridas alunas e queridos alunos. Que sorte a nossa ter vocês em nossa vida. Que sorte a nossa. Vamos quebrar o protocolo, vamos repetir aqui, Vinícius está maluco com a gente, mas vamos falar assim juntos, assim, ó. Vamos. Que sorte a nossa ter vocês. Vamos lá, que sorte a nossa ter vocês. Maravilha. E é dessa forma que a gente termina o nosso primeiro episódio do Falou Chipou. Muito obrigado, Robson e Aristela. E eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Cheiro.